Graças a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Acompanha comigo. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 3. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois, tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Versículo 6. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa, de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazer com alegria. Versículo 9: não finjam apenas amar os outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com um amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, mais do que a si próprio. Não sejam
nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. E criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não o distratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando os outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Para terminar, 21 diz: não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente, para entender e receber aquilo que Tu tens para nós. Jesus, fala conosco, e que as Tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, pois todos nós que aqui estamos necessitamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. E a igreja de Cristo diga amém. Amém. Maravilha. Nós lemos todo o capítulo 12 de Romanos, que são instruções do Espírito Santo para a nossa vida. O Espírito Santo usou tremendamente a Paulo para nos deixar estas instruções. E eu quero abordar aqui algumas delas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre adorar a Deus. Ele fala sobre louvar a Deus. E às vezes,
as pessoas elas fazem a seguinte pergunta: como eu louvo a Deus? Como eu adoro a Deus? Onde eu posso adorar a Deus? Irmãos, nós louvamos a Deus, adoramos a Deus aonde quer que estejamos. Adoramos a Deus aqui no templo, mas podemos adorar a Deus caminhando pelas ruas. Nós louvamos a Deus aqui no templo, mas podemos louvar a Deus num automóvel, numa condução. Nós adoramos a Deus neste lugar, mas também podemos adorar a Deus no monte. Adoramos a Deus, louvamos a Deus, como por exemplo, neste templo do ministério Graça e Poder. Mas podemos louvar a Deus, podemos adorar a Deus aonde quer que estejamos. Faço questão de repetir isso, porque Deus não se faz presente somente quando estamos aqui reunidos. Cada passo que cada um aqui vem a dar, o Senhor está conosco, dirigindo a nossa vida, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Quando adoramos ao Senhor neste município de São Gonçalo, é a mesma coisa que se adorássemos a Deus em Israel, em Jerusalém, em Cafarnaum. O que eu quero que fique bem fixo na mente de vocês é que o verdadeiro templo do Espírito somos nós. Eu sou o templo do Espírito, você é templo do Espírito Santo. Quem recebe, diga eu recebo essa palavra. Então não meça esforços para adorar a Ele. Não se canse de adorar e louvar a Ele. Sabe qual é o verdadeiro louvor? A verdadeira adoração é quando nós fazemos o bem para o nosso próximo. Verdadeiro louvor e a verdadeira adoração é quando nós amamos o nosso próximo. Verdadeiro louvor e a verdadeira adoração é quando olhamos para o nosso próximo em espírito, ou seja, nós não olhamos para os defeitos, para os erros, para as falhas do nosso próximo. E nos dias atuais, muitas são as pessoas que pensam que estão adorando e louvando a Deus em espírito e verdade, mas não estão coisíssima nenhuma. O que adianta a gente se reunir aqui, cantar um louvor a Deus, dizer Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, e aí a gente sai daqui do culto, sai da reunião, sai do templo e critica e julga o outro. Não adiantou nada cantar louvores e dizer Jesus eu te amo, eu te adoro. Quem tem boca fala o que quer. Nós não podemos, de maneira alguma, em hipótese alguma,
blasfemar contra o Espírito. Porque aquele que critica, aquele que julga, aquele que odeia o próximo, blasfema contra o Espírito Santo. Porque os ensinamentos de Jesus são grandiosos, são maravilhosos, faz bem à alma de qualquer ser humano. O apóstolo Paulo, ele diz aqui: queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente não pode se cansar de estar no templo. A gente não pode, repito, medir esforços para Deus, para o reino de Deus. Eu não me canso de dizer, Abraão estava sempre à disposição de Deus. Quando Deus chamava ele pelo nome, ele dizia: eis-me aqui. Em outras palavras: Senhor, eu estou à sua disposição. Abraão não media esforços. Abraão estava sempre à disposição de Deus. E a igreja de Cristo deve entrar nesse espírito. Você pode reparar, as pessoas, elas não se cansam, nem se fadigam, quando são convidadas para uma festa. Elas não se cansam e nem reclamam quando são convidadas para um passeio. As pessoas não se cansam quando elas são convidadas para almoçar, para participar de um banquete. Mas as pessoas se cansam quando são convidadas para vir à casa do Senhor. Repare, tem sido assim nos últimos dias, tem sido assim nos últimos tempos. Nós não podemos nos cansar disso. Deve prevalecer a palavra proferida pelo rei Davi, que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo dia de reunião, de culto aqui nesse lugar, ao acordarmos e nos levantarmos, temos que acordar com alegria, porque nós não iremos nos dirigir a qualquer lugar ou a um lugar qualquer. Nós estamos vindo para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aprender cada vez mais dele. Louvar a Deus, adorar a Deus, é amar o próximo como a ti mesmo. Louvar e adorar a Deus é fazer o bem sem olhar a quem. Adorar a Deus, louvar a Deus em espírito e em verdade é tudo isso e muito mais do que a mente de cada um aqui possa captar. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é um dos pontos a serem abordados hoje.
Se esforce pelo reino. Se esforce diante de Deus. É para fazer algo na casa de Deus, eu vou fazer. É para servir o meu Senhor, eu vou servir. Eu adio qualquer compromisso para fazer a vontade de Deus. Pois Paulo diz assim: olha, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós aprendemos a fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo que se move em nós, que faz morada em nós. Amém, queridos? Glória a Deus. E o outro ponto a ser abordado é acerca dos dons. Cada um de nós temos um dom. Cada um aqui é útil para o reino de Deus. Ninguém aqui é um zero à esquerda, não. Você tem valor para Deus. Então deixa Deus te usar e exercita o dom ou os dons que Ele deu para você. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Nós não somos qualquer uma pessoa. Sabe o que nós somos? Filhos, filhas, herdeiros de Deus. Nós somos pedras que vivem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo diz assim: olha, temos que ser diferentes. E eu digo para vocês, temos que ser diferentes e fazer a diferença. Cada um aqui tem um dom. Pessoas que têm o dom de profetizar, pessoas que têm o dom de ensinar, pessoas que têm o dom de contribuir, como Paulo diz, pessoas que têm o dom de servir. Cada um aqui tem um dom. E os dons que temos, não foi um homem que nos deu. Deus imputou, colocou dom e dons dentro de nós. Pessoas que têm o dom de orar, pessoas que têm o dom de curar, pessoas que têm o dom de orar para libertar o próximo. Cada um tem um dom. Coloca isso na tua mente, e que de hoje em diante você venha descobrir pelo Espírito qual é o teu dom, para que você seja útil no reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Não é presunção da minha parte, longe de mim, mas eu creio que eu tenho um dom de pregar. Glória a Deus, aleluia, Deus. Porque quando eu subo aqui nesse lugar para pregar a palavra, só pelo Espírito, irmãos, só tendo um dom, como eu já disse para vocês várias vezes,
Eu prego terça-feira, eu prego quarta-feira, eu prego sexta-feira de manhã e de noite, eu prego domingo de manhã e de noite. Eu prego mais do que vivo. Aliás, eu vivo para pregar. Eu não prego somente para viver, eu vivo para isso. Pelo dom. Cada um tem um dom. Há pessoas que têm o dom de falar em outras línguas. Há pessoas que já não têm esse dom de falar em outras línguas. Agora, falando em outras línguas, ou não falando, receba em nome de Jesus. Somos salvos e salvos para sempre. Somos escolhidos e continuamos sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Não é porque você tem um dom e não tem outro, que você não é uma pessoa salva, mais que vencedora, abençoada, independentemente disso. Nós somos abençoados sim. Nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Cada um de nós temos um dom. Não se esqueça disso. Glória a Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos um corpo de carne. Nesse corpo de carne existem vários membros. Vários membros. E esses membros que temos, que essa carne possui, ajustados, fazem com que esta carne, entre aspas, prevaleça, ou seja, se mantenha de pé. Você não usa a tua mão direita para cortar a esquerda, usa? Ou a esquerda para cortar a direita? Você consegue lavar somente a mão direita, sem a ajuda da esquerda? Como diz o ditado, uma mão lava e as duas lavam o corpo inteiro. Diga glória a Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para vocês o seguinte: que como membros do corpo de Cristo, para que a igreja de Cristo funcione e dê muitos e bons frutos, não pode haver entre nós divisão, não pode haver entre nós contenda, não pode haver entre nós fofoca, disse-me disse, blá blá blá. Um aqui precisa do outro, um aqui deve ajudar o outro, e é dessa maneira que a igreja de Cristo funciona e dá frutos. Diga glória a Deus. Você está recebendo essa palavra? Aleluia! Toma posse dessa palavra. Por que muitos ministérios aí não funcionam? Porque é um membro brigando com o outro. É um membro querendo ser maior do que o outro, melhor do que o outro. E dessa maneira a tendência é cair em ruína. A igreja de Cristo é isso. Exatamente o que eu estou pregando aqui para vocês. E deve ser assim.
como membros do corpo de Cristo, nós devemos orar uns pelos outros. Você tem que estar sempre orando pelo irmão, pela irmã. E dessa maneira, louvamos a Deus, adoramos a Deus, e dessa maneira, a igreja de Cristo cresce não só em número, mas principalmente em conhecimento. Amém, queridos? Glória a Deus. E para a gente terminar, Paulo diz assim: não finjam apenas amar os outros. Tem gente que finge, dá aquele sorriso amarelo, eu te amo, mas nada. A gente não está aqui para agir com falsidade. Nós não podemos ser falsos. Nós não podemos fingir que amamos. Nós temos que amar como Cristo ama a igreja dele. Amém, irmãos? Não finjam apenas amar aos outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. A gente tem que amar o nosso próximo e odiar, sim, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que é contrário às leis de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós temos que odiar, sim. Rejeitar, colocar de lado aquilo que não serve, aquilo que não presta para a gente. Está recebendo a palavra, querido? Glória a Deus. Fiquem alegres na esperança. Uma coisa que a gente não pode perder é a esperança. A gente não pode de jeito nenhum perder a esperança, porque existem três coisas que caminham juntas: a fé, a perseverança e a esperança. Se você perde a esperança, qual é o objetivo de perseverar? E se você não persevera, onde estará a sua fé? Quem entendeu isso e recebeu, diga amém, querido. Não perca a esperança. Tenha sempre esperança de que tudo vai mudar, de que tudo vai dar certo. Tenha sempre esperança de que dias melhores estão por vir. Tenha esperança. Tenha esperança de que o seu milagre, a qualquer momento, vai se materializar, vai se concretizar na sua vida. Tenha esperança. Não perca a esperança. Porque se perdemos a esperança, deixamos de perseverar, e a nossa fé é considerada menor do que um grão de mostarda. Paulo diz: sejam pacientes nas dificuldades. Isso aí é difícil, pastor. É difícil, mas você consegue ser paciente nas dificuldades. Você já reparou que quando a pessoa está numa luta, ela quer logo que a luta termine? Quando ela está caminhando no deserto, ela quer logo ver o final do deserto. Ei, sejam pacientes nas dificuldades.
Aprenda uma coisa: nada é para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não passa. Tudo passa, tudo passa. Inclusive cada dificuldade, cada luta que enfrentamos. Se lembra daquele problema que há algum tempo te atormentava? Ele não passou? Só que vieram outros problemas. E de repente você está enfrentando um problemão, vamos dizer assim. Mas esse problema atual também vai passar. Diga glória a Deus. Então sejam pacientes na dificuldade e perseverante na oração. Paulo diz: olha, estando em dificuldade ou não, vocês têm que orar. Não pode deixar de orar, tem que orar sem cessar. Ele fala aqui aos romanos e também fala a mesma coisa aos tessalonicenses: orai sem cessar. Aqui ele diz aos romanos: sejam perseverantes na oração. Tem que orar, tem que falar com Deus, tem que buscar. Amém, queridos? E para a gente terminar, agora eu termino, se Deus quiser, senão a gente continua. Paulo diz: se alguém perseguir a gente não deve destratar. Coisa difícil de colocar em prática, é ou não é? A pessoa destrata a gente, vem logo na nossa mente o que? Eu toma lá da cá. Quando alguém destrata a gente pensa logo em dar um troco com a mesma moeda. Mas não é isso que o Espírito Santo ensina para a gente. O Espírito Santo ensina para a gente o seguinte: se alguém os perseguir, não o distratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando alguém persegue alguém, o perseguido logo diz: vá para o inferno. Não é assim? Muita gente age assim, irmãos. Quando sofre uma perseguição, amaldiçoa logo aqueles que estão lhe perseguindo. Mas a Bíblia diz: não é para amaldiçoar, é para abençoar. Não é para destratar, é para tratar bem. Amém, queridos? Para tratar bem. E o apóstolo Paulo diz: não paguem o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Se alguém deseja o mal para você, deseja para quem está desejando o mal para você o bem. Ah, mas fulano está me desejando mal. Fulano já declarou que eu morra. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A gente só vai partir desse mundo quando Deus quiser. O que foi dito aqui? Nós não somos o templo do Espírito Santo. Esse templo que somos nós, que é cada um de vocês, não será destruído por mãos humanas. Só Deus pode tirar a nossa vida. Só Ele nos recolhe no tempo dele e quando Ele quiser. Diga glória a Deus. Não tenha medo desse tipo de ameaça.
praga alguma virá sobre nós. 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Você pode glorificar a Deus? Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Eu espero que essa palavra tenha alimentado o nosso espírito e renovado as forças de cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por esse culto, por essa reunião, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Eu quero pedir agora, ó Deus, por cada pessoa que nos assiste nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Eu quero pedir ao Senhor por cada irmão e irmã presentes aqui no templo do Ministério Graça e Poder. Eu quero pedir ao Senhor por cada pessoa que me ouve agora na rádio. Senhor Jesus, derrama sobre os teus filhos e filhas toda sorte de bênçãos. Senhor Jesus, faça a tua boa obra na nossa vida. Senhor Jesus, enche-nos com a tua graça, com o teu poder. Prospera os caminhos dos teus filhos e filhas. Senhor, guarda-nos, proteja-nos e abençoa também, Jesus, cada pessoa que compõe a nossa família. Vá ao encontro dos nossos familiares agora. Toca neles, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca na mente dos nossos familiares. Toca no coração deles. Quebranta cada coração. Senhor, toca e converte os familiares que ainda não são convertidos. Abençoa cada um deles, supra as necessidades. Nós entregamos, Jesus, a nossa família nas tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós nos rendemos aos teus pés. Nós glorificamos e exaltamos e engrandecemos o teu santo, poderoso e glorioso nome. Senhor Jesus, eis-nos aqui para que seja feita a tua vontade. Amém e amém. Vamos dar mais um aplauso forte para Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão me assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, eu peço para você curtir esse vídeo e peço também para que você compartilhe, para que outras pessoas possam ouvir uma palavra tão abençoada e maravilhosa como esta. Se de repente você que me ouve pela rádio e está me assistindo no Facebook e ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se. Acesse o site radiomgp.net, e na primeira página do site você clica em YouTube, e aí a página do site vai direcionar você ao meu canal do YouTube, e lá você vai clicar em inscrever-se, e não esquece de curtir e ativar o sininho, para que você esteja sempre ouvindo a boa e perfeita palavra de Deus. Os irmãos aqui do Facebook, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.